eu devo dizer que falar para 3 mil pessoas não é exatamente uma forma muito suave de se começar um dia longo como o que eu vou ter, e eu vou tentar falar da maneira mais clara possível. Eu tinha planejado uma estrutura para minha palestra, digamos assim, né? É uma missão difícil falar disso que a Heloísa nos apresentou aqui, como isso se aplica ao jornalismo da Globo. Mas aí no carro que nos trouxe do aeroporto de Congonhas até aqui, Heloísa, Tony e eu contei uma história e a Heloísa falou: você tem que falar isso lá. Então, Heloísa, é o seguinte, eu vou rasgar esse bloquinho aqui e eu vou contar essa história, porque eu acho que daí eu pego o fio da meada. É assim, a gente deixou Congonhas e passou ali na Avenida Rubem Berta, ao lado daquele local onde houve o acidente horroroso do ano passado, né? Do avião. E eu vi o prédio de onde eu ancorei, de onde eu apresentei ao vivo o Jornal Nacional no dia seguinte à tragédia. A tragédia se deu um pouquinho antes de o JN entrar no ar, numa terça-feira. Nós fizemos o jornal ainda no Rio, no dia seguinte viemos para cá. O que eu contei no carro foi o seguinte: nós encontramos um hotel às margens praticamente da Rubem Berta que tinha vista para o local da tragédia. E a engenharia do jornalismo, a engenharia para o jornalismo da Globo, nós temos engenheiros que trabalham lá, engenheiros de televisão. A engenharia encontrou esse prédio em condições de ser o local de ancoragem do jornal. Às 3 horas da tarde da quarta-feira, eu fui visitar esse lugar para ver o que era exatamente. Fui na condição de apresentador e editor-chefe do Jornal Nacional. Me mostraram no último andar do prédio um salão de festas imenso e um corredor envidraçado com vista para o local em que ainda se via fogo e se via muita fumaça. Eram 3 da tarde, 3h30, quando eu estava deixando o prédio. E enquanto eu saía, chegavam uns caras lá da Globo com cabos nas costas. Eles tinham a missão de subir 18, 19 andares por escadas, esticando o cabo e mandando cabos, porque esses cabos ligariam câmeras lá em cima. Eram 3h30 da tarde. Às 7h30, aliás, eu tenho que dizer que o Ali Câmara, o diretor executivo de jornalismo, estava comigo, e quando nós saímos, ele se virou para o Fernando Gueiros, que é, além de um profissional talentosíssimo da área de engenharia de televisão, vem a ser irmão da Ana Clara Gueiros, que é uma atriz maravilhosa. O Fernando Gueiros estava aqui, o Ali Câmara aqui, o Ali falou: Fernando, e você vai conseguir montar isso até a hora do Jornal Nacional? O Fernando: Ali, nós vamos fazer o possível. O Ali Câmara ficou desesperado, né? Entrou no carro comigo para a gente ir para a emissora. Ele falou: o Fernando Gueiros é um terrorista, como é que ele faz isso comigo? Está dizendo que vai fazer o possível. Eu falei: mas ele vai fazer o que é possível. Ele falou: não, ele tem que fazer o impossível, não é? Eu sei que ficamos todos um pouco tensos com aquela situação, porque as condições não estavam dadas para se apresentar o JN ali. Às 7h30 da noite, 7h20, eu cheguei com o Ali Câmara. Quando eu abri a porta do elevador no 18º andar, eu tinha 2 câmeras, não uma, 2 câmeras posicionadas à beira de uma janela, luzes iluminando a janela, onde eu ficaria. Por trás da janela, aquilo que a gente chama de contraluz, é uma iluminação por trás, para dar contorno para a cabeça e para os ombros do apresentador que vai aparecer. Na frente do apresentador, na minha frente, um teleprompter, que é aquele dispositivo que a gente usa para ler textos, não tem que ficar baixando o tempo todo, nem tem que decorar textos muito longos. Eu tinha ainda um notebook, nós tínhamos 3 notebooks à nossa disposição, um para mim, um para o Ali Câmara e um que a gente chama de backup. Você precisa ter um. E para que servia o notebook? Eu sou editor-chefe do Jornal Nacional, eu tenho que aprovar as páginas do jornal, escrever textos. Ele estava ligado na Rubem Berta, diretamente com a rede de edição de texto da redação de jornalismo da Globo, na Rua Lopes Quintas, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, às 7h30 da noite. Eu tinha uma maquiadora, eu tinha 5 cameramans, 3 cabomans, tinha uma estrutura de umas 20, 25 pessoas prontas para botar o Jornal Nacional no ar. E nós fizemos isso na quarta, na quinta e na sexta-feira. Pois bem, eles acharam que tem que contar isso. Por que tem que contar isso? Porque isso tem tudo a ver com valor, tem a ver com engajamento.
tem a ver com a inoculação dos valores da empresa em cada funcionário que trabalha para ela, em cada colaborador, seja ele funcionário, seja ele um prestador de serviço.